temporada chegando. Quais são os principais cuidados com relação aos elevadores? Olá, hoje vamos falar sobre os principais critérios, cuidados na hora de contratar e como cuidar aí dos elevadores. E hoje o nosso entrevistado tem mais de 24 anos de experiência na área de elevadores. Muito bem-vindo, Leandro Silva. Tudo bom, Miriam? Da A4 Elevadores. Muito obrigado por estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de informação com os síndicos, com os condomínios, prédios comerciais. Chega essa época, quanto mais informação a gente tiver, melhor para evitar problema, acidente, né? E são coisas que, infelizmente, impactam no nosso dia a dia. A gente está falando aí de elevadores, um item de transporte, né, que precisa aí de muitos cuidados. Leandro, mas eu quero saber, assim, a gente tem como enumerar alguns critérios em relação a esses cuidados dos elevadores? Falando de Balneário Camboriú, né, é uma cidade chegando à alta temporada, né, vem muitas pessoas, né, e muitas pessoas também dentro das suas localidades não têm um contato ali com o equipamento, né, com o transporte do elevador. E às vezes uma coisa simples pode ocasionar um transtorno, né, um equipamento paralisado ali, né, por falta de conhecimento, um acidente. Então, quanto mais informação tiver ali dentro do condomínio, dentro dos espaços ali perto do elevador, principalmente na temporada, melhor. O que você pode falar assim em relação, porque aí a gente vai falar um pouco não só sobre essa questão desses alertas, né, que a gente fala de comunicação, mas essas manutenções no decorrer do ano, esses desafios que os síndicos têm para manter as manutenções em dia, né, porque são coisas que a gente vê ali que é elevador balançando, aí a gente fala de peças, são muitos itens quando fala de elevador. Trabalhar com o elevador hoje está cada vez mais difícil, né? As empresas estão tendo que se preparar mais, a tecnologia ela está avançando muito rápido, né? E elevador é mensal, né? Você tem que cuidar ele ali, não tem que se preocupar só na temporada, né? Terminou a temporada, tem que continuar fazendo a manutenção, porque ele tem muitas peças que são de desgaste natural, né? Tem peças aí que vão se desgastar durante o ano, então tem que ser trocado. Às vezes a gente escuta muito dentro da nossa área assim, o cliente, mas eu troquei uma peça lá, agora eu tenho que trocar de novo. Sim, né? É como um carro, quanto mais utilizado, mais troca de peça vai ter que ter dentro do equipamento. Se o síndico começa a segurar, né, essa questão da manutenção, né, ele acaba prejudicando toda a parte do equipamento, porque vai chegar numa hora que ele vai acumular. E aí começa a causar aqueles problemas, né? Para o elevador hoje, para amanhã, e assim vai. E aí começa a causar um grande transtorno dentro do condomínio. Mas tudo isso, quando acontecem as manutenções, existe um relatório. E eu quero falar sobre isso até pela tua experiência, Leandro, assim, são 24 anos trabalhando Sim. nessa área específica de elevadores, deve ter visto muita coisa. Nossa, mas existe um órgão fiscal, que é o CONTRO, né? Eu queria saber qual que é o papel desse... Como que é? O que seria CONTRO, para a gente saber? O CONTRU, o CONTRU, na verdade, ele existe em São Paulo, né? Em São Paulo, o CONTRU ele fiscaliza as empresas de elevador. Ele é um apoiador do condomínio, do síndico, do prédio comercial, da indústria, em relação a esses equipamentos, né? E ele estabelece, né? Ele fiscaliza as empresas se elas têm estrutura para cuidar da parte de manutenção dos elevadores, se elas têm dinheiro presente, se a empresa ela tem um quadro de funcionários que vai atender a demanda que ela tem, tudo isso para garantir que a empresa vai executar um trabalho, né? E todo ano, todas as empresas têm que mandar um relatório sobre cada equipamento existente na tua carteira. Então, esse relatório, ele fica documentado dentro do CONTRU e ele vai dizer o quê, né? Se tiver alguma coisa errada que a empresa colocou lá, que está correta no relatório de manutenção,
e vier a ocasionar um problema, um acidente, ele já vai em cima da empresa porque aquele relatório não está condizendo com o que aconteceu lá. Então, isso é muito importante, porque ele vai ajudar na fiscalização junto ao síndico, junto aos administradores, né, em relação ao equipamento. E a gente viu, até aproveita para parabenizar a Quatro Elevadores, né, a gestão, a toda essa equipe, porque a gente viu, assim, literalmente a Quatro crescendo, foi muito, assim, muito rápido pelo que a gente viu, a proporção que tomou. Imagina como é fazer a gestão, porque a gente sabe que mão de obra é difícil, mas você está sempre trazendo a Quatro com esse pensamento de longo prazo, né, Leandro? Sim, sim. Foi muito desafiador, né? Trabalhei muitos anos dentro da área, né? E quando eu tive a oportunidade de apresentar esse projeto, fazer com que ele acontecesse, foi muito desafiador porque hoje a gente tem muita falta de mão de obra na região, né? E o crescimento da empresa foi muito rápido. Então a gente acabou deixando, né, num certo ponto, a desejar na parte de mão de obra por um período devido a esse crescimento. Eu tive que montar uma estrutura de treinamento, né, dentro da minha empresa para poder trazer pessoas, ir atrás de pessoas, buscar para poder fazer esse treinamento, porque um técnico hoje, para trabalhar na nossa área, ele, além de a gente não ter muitas escolas técnicas, a gente tem que pelo menos fazer um treinamento básico nele ali durante uns 6 meses, para depois colocar ele no mercado. E hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo, né, colocar a estrutura aí para poder ter uma demanda boa de atendimento com segurança, fazer um trabalho diferenciado. Estamos hoje atendendo toda a região de Balneário Pissarras até Tijucas, né? Com bastante equipamentos, né? Venda de elevadores novos. E o desafio do mercado aí, né? Que a gente vem tendo, é continuar esse processo fazendo ele evoluir, né? Dentro do mercado ali, nunca abrindo mão da segurança. Nunca abrindo mão da segurança, é exatamente isso. E por falar em segurança, a gente está vendo também a questão das normativas. Elas têm, cada vez mais rápido está havendo atualizações nessas normas, né? Então, no caso aqui, a gente tem uma norma de 2017 sobre pesadores de carga. Eu queria explorar contigo, eu quero explorar, Leandro, o que mudou dessa normativa? A ABNT 18858/1, ela teve algumas alterações. Para mim, assim, até como profissional da área, essas alterações já deveriam ter saído lá atrás, né? Ter esse firmamento lá atrás, aconteceu agora em abril. Então, todos os elevadores que vão ser modernizados e os que não foram, podem ser colocados pesador de carga. Agora tem essa obrigatoriedade. E o que ajuda isso? Isso vai evitar muitos acidentes. Por quê? Vamos falar hoje de Balneário Camboriú, lugar que a gente tem muitos visitantes, né? Às vezes chega aquele pessoal cheio de mala, um monte de gente dentro do elevador, vai exceder o limite de carga do equipamento, ele vai fechar a porta, não vai se movimentar, vai ficar preso lá dentro. Aí tem a questão da pessoa que tem claustrofobia, né? Há um tempo atrás a gente foi tirar uma pessoa nessa situação, ela passou mal, teve que sair, né? Direto para o hospital. Então, ocasiona muitas situações assim que vem dar transtorno, né? Principalmente para o condomínio. Outra coisa é que dentro, ele tendo um sistema de pesador de carga, ele vai trazer tranquilidade e segurança para o usuário, porque ele não vai trabalhar fora do limite de carga dele, né? Então, toda vez que tiver o excesso de carga, ele vai atuar, vai bloquear o movimento do elevador, enquanto não sair aquele peso, ele não vai funcionar. E o pesador de carga, ele vai fazer com que os teus cabos tenham uma vida útil maior, né, devido a não trabalhar forçado, e a máquina, o teu motor também não trabalha forçado, né? Então vai aumentar também a vida útil dele. E o pesador de carga, a gente também tem situações que o condomínio fala assim, mas eu controlo, eu estou aqui, estou vendo. Não, quando o elevador está descendo, vai entrando as pessoas, vai entrando. Quando ele chega lá embaixo, às vezes pelo excesso de peso, ele faz um degrau. E aí é onde, às vezes, muitas pessoas, até pessoas de idade, acabam tropeçando na saída daquele degrau, né, batendo a cabeça e vendo que tem um problema, às vezes, aí muito grave, né?
Então, são coisas que vão poder ser evitadas, né? Coisas que lá atrás ali, como não tinha essa obrigação, muita gente não instalava. Não instalava. E no caso, o elevador está lá, ele é existente. Ele consegue fazer esse tipo de situação ou tem que ser uma modernização grande ou um elevador? Qual é essa relação de colocar esse item? Não, esse item ele é bem tranquilo, tá? Qualquer elevador a gente pode fazer adaptação, né? Tem muitas empresas boas aí no mercado, eles conseguiram adaptar, trazer soluções, né, para todo tipo de equipamento. E esse pesador de carga pode ser colocado em qualquer tipo de elevador, né? É uma modernização ali que é uma troca ali dentro de um dia, a gente consegue fazer essa adaptação, fazer os testes e liberar o equipamento para funcionamento. Muito bom. E por falar nessa questão de normativa e essas exigências, né, a mais, a gente quer saber, assim, que existe algumas leis também municipais aqui em Balneário Camboriú, a gente vira e mexe está falando, por exemplo, de uma lei que funciona muito bem, que é a 2805, é uma lei municipal de manutenção do prédio, né, mas que você verifica na relação de elevadores, alguma situação que a gente possa trazer junto à nossa cidade que traga ainda mais segurança? Hoje eu vejo assim a minha área assim, o segmento de elevadores assim, ela deixa a desejar um pouco na fiscalização, tá? Porque, como eu falei para vocês, teria que ter um CONTRU, né? CONTRU em Balneário Camboriú para poder fiscalizar as empresas. Eu acho que assim, quando a gente monta um negócio principalmente para trabalhar com o transporte vertical, a gente está falando de vidas, né? Transportar elas com segurança. Então, você tem que trabalhar o teu processo, a tua empresa, para que ela esteja dentro das normas vigentes, para que ela consiga dar qualidade no atendimento, né? E sem esse controle, infelizmente, o condomínio ele tem que acreditar, né, no parceiro dele que está lá, né? Ele tem que acreditar que ele está fazendo aquilo. Então, é bem complicado. Eu acho que é uma área, assim, que ela teria que ter teria que evoluir nesse sentido para poder melhorar a segurança, porque a gente está falando ali, nos próximos anos, quantos prédios não vai ter em Balneário, Camboriú, né? Nas cidades ao redor. Então, se não tiver uma fiscalização, infelizmente a gente vai poder ver muitos acidentes. E, Leandro, assim, a gente fala muito sobre a questão da inteligência artificial também, né? Tem várias situações que vai evoluindo, os edifícios vão evoluindo, as casas vão evoluindo, mas a cidade também tem que evoluir e ter esse controle muitas vezes através da inteligência artificial. Sim. Por que não ter esses registros dos condomínios que estão em dia, mas que não tem que ser uma pessoa que vai lá fiscalizar, mas sim ter um laudo, né, que tenha lá, por exemplo, um engenheiro mecânico junto com todos esses processos, né? E eu quero falar um pouquinho também, Leandro, explorando aqui o teu conhecimento, porque eu já participei, né? Tive a honra de participar de uma assembleia que a Quatro Elevadores apresentou sobre a modernização. Sim. É um condomínio que a gente tem um carinho especial porque foi pensado num planejamento de longo prazo, né? A síndica que estava na época, ela pensou realmente de trazer as estações de veículo elétrico, já que ia fazer uma regularização sanitária, pensando já na modernização, e às vezes não é um processo da noite para o dia. Então eu quero saber assim, algumas dicas que o síndico que quer fazer, precisa fazer, como, vamos dizer assim, não seria convencer, mas não deixa de ser, né? Porque tem que ser um pouco político às vezes dentro do condomínio, sim, de efetivamente trazer essa modernização dentro do condomínio. Hoje, os síndicos, né, eles, quando eles assumem um condomínio, é um desafio enorme, né, porque às vezes ele não tem, né, essa autonomia para poder executar o que tem que ser feito dentro do condomínio, né. E quando a gente fala dos itens de segurança, né, de todos os equipamentos que lá existe, tem que ter um cuidado. Por exemplo, né, até nesse condomínio, não adianta reformar o elevador se a parte elétrica não está em dia, né? É um risco. Então você vai modernizar um equipamento, você vai aumentar a potência, a corrente, tudo, com a fiação irregular, então você está criando mais um problema. Tinha peça de 1980 e pouco, acho que tinha, né?
E aí você vê, né, a necessidade que eles tinham de fazer essa modernização, porém o fluxo de caixa que teria para trabalhar nesse ano, né, eles não iam conseguir executar os dois. Então o síndico acaba ficando numa situação onde criminalmente ele acaba assumindo um risco, né? Por isso que eu falo eu costumo orientar os meus síndicos na seguinte situação. Cara, vai para uma assembleia, vai reunir o conselho, pega lá, né, a situação, coloca para todo mundo e faz eles assinar. Faz eles assinar que ele não está tendo recurso para poder fazer aquele item de segurança que tem que ser feito. Porque se acontecer algum problema, infelizmente eles vão responder criminalmente, né? Então é muito bom o síndico relatar essa situação, né, colocar ali com o conselho, levar para a assembleia e pegar tudo anotadinho do que foi passado, que só não foi feito porque não teve essa autorização. Porque assim, a gente, segurança não se negocia. E além da segurança, nesse caso, a gente vê a valorização, porque a gente está falando de uma cidade que já é valorizada e o elevador às vezes não condiz com a localização, com os apartamentos que estão sendo reformados, e aí realmente não casa. Tem um elevador antigo que às vezes não tem nem acessibilidade, no sentido de que a porta abria para fora, né? Já poderia aproveitar nesse sentido de fazer essa modernização. Mas a gente vê assim que realmente é um desafio ser síndico e é uma dica muito especial. Leandro, a gente vai ter mais coisas aqui para falar, a gente quer falar sobre crianças, sobre um relatório de inspeção, mas a gente vai te convidar, a gente vai fazer parte 1 e parte 2 aqui, porque realmente tem bastante conteúdo para a gente trazer para manter os condomínios em ordem, principalmente agora que as temporadas estão chegando. Isso aí. Então, quero te agradecer. Né? Fiquem aqui com a gente, acompanhem também a parte 2 que em breve vai estar no ar, porque a gente vai trazer ainda mais conteúdo para vocês. Leandro, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Sempre vamos estar à disposição aí para ajudar no que for preciso aí a Condocasa. Isso aí, se os síndicos tiverem dúvida também, deixem lá, aproveita que o Leandro vai estar aqui, inclusive o Leandro é patrocinador, a A4 Elevadores é patrocinador aqui da Condocasa. No site da Condocasa, vocês conseguem ver o metaverso que a gente tem, dá para fazer uma visita online lá e verificar o produto da A4 Elevadores tão especial que está aqui, né? Faz um sucesso essa porta do elevador aqui. Foi um desafio, né? Foi um desafio. E ter um elevador instalado dentro de um cômodo da Condocasa, assim, foi uma coisa muito desafiadora para a gente, mas graças a Deus deu certo. Então pode ser compartilhado com todos os síndicos aí. Venham matar a curiosidade ali, porque tem muita coisa ali para aprender com os equipamentos que estão instalados aqui. Muito bom. E vai ter manutenção aí também, o pessoal vai acompanhar. É isso aí, deixa um like pra gente, acompanhe a revista do Condomeeting também e todos os eventos, encontros que são muito sucesso aqui em Santa Catarina. Até mais! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.